Tensão ou movimento? Eis a questão. Seja muito bem-vindo ao Pitada de Engenharia. Você já sabe, você está acompanhando nossos vídeos. Esse é um daqueles vídeos mais técnicos, voltados aí a projeto estrutural, a análise estrutural, e é daquele grupo ainda de vídeos basilares, de vídeos fundamentais para entender qualquer análise estrutural. E se refere a um dos erros mais cometidos na formação dos alunos, que é quando o aluno resolve, ou até o engenheiro resolve fazer uma análise estrutural de uma situação que não está em equilíbrio. E para isso a gente então vai esclarecer no vídeo de hoje. Se a gente imaginar, por exemplo, uma cadeira de rodinha, né? Qual será que é a força que eu posso aplicar no centro de gravidade dessa cadeira antes de quebrar essa cadeira, né? E a resposta é infinita. Desprezando o atrito com o solo, eu posso aplicar qualquer quantidade de força no centro de gravidade dessa cadeira que ela vai se mover. Ela não vai se quebrar. Tudo bem? Concorda comigo? Se eu pegar uma porta, qual será que é a força que eu posso fazer quando eu fecho essa porta antes de danificar essa porta? Infinita. Eu posso aplicar qualquer força que eu quiser em uma porta que ela não vai se danificar. Quando que ela vai se danificar? Quando ela entrar em contato com o batente da porta. Então, no momento que existe uma restrição ao movimento, existe alguma coisa que restringe o movimento da minha estrutura, então nesse momento surgem as tensões. Então observa, um dos pilares desse vídeo, a tensão surge da restrição ao movimento. Vou repetir para você degustar. A tensão surge sempre da restrição ao movimento. Então, quando eu tento impor movimento a uma estrutura restrita, eu vou provocar, então, tensões internas. Então, se a gente retomar aquele fluxograma basilar que a gente construiu no importante vídeo que está aqui em cima, na verdade, a gente precisa fazer uma pequena adequação àquele fluxograma. Então, eu tinha as cargas lá em cima no meu fluxograma. O que é que vai acontecer? Eu tenho que identificar se essas cargas estão em equilíbrio. Então, se essas cargas estiverem em equilíbrio, ou seja, se a somatória de forças for igual a zero e a somatória de momentos calculada em qualquer ponto da minha estrutura for igual a zero, então eu tenho uma situação de forças externas equilibrada na minha estrutura. Então, se as forças estão em equilíbrio, eu passo a ter esforços internos na minha estrutura e eu vou ter então um problema de análise estrutural. Agora, se as forças não estiverem em equilíbrio, eu tiver uma resultante ou de força ou de momento, então o meu corpo vai começar a desenvolver movimento. E aí o meu fluxograma passa a ser um problema de velocidades e acelerações e deslocamentos, ou seja, um problema de dinâmica e não um problema de estática. Conseguiu entender agora a diferença? Quando eu tenho equilíbrio de forças, eu tenho um problema de estática, um problema estrutural. Quando eu não tenho equilíbrio de forças, eu tenho um problema de dinâmica.
eu tenho um problema de movimento. Estática, tensões, deformações e falhas. Dinâmica, deslocamentos, acelerações, velocidades. Tudo bem? Entendeu, raposinha? Se ficou com alguma dúvida nessa separação, que é motivo de a enorme maioria dos erros dos alunos e até dos engenheiros, deixa seu comentário aqui. Professor, por que é erro crasso fazer análise estrutural se a situação não está em equilíbrio? Simplesmente porque ela vai ser absurda. Os resultados não vão ser coerentes, não vão ser convergentes e você vai ter sempre problema na análise, porque a física não é aquela. Na física, o corpo não está sofrendo aquela deformação interna que acumula energia potencial que eu falei lá no vídeo do card. O corpo está desenvolvendo movimento. A energia está se transformando em energia cinética e não em energia potencial. Então, no problema estático, falamos de energia potencial. No problema dinâmico, falamos de energia cinética. Professor, e na engenharia naval? Exatamente a mesma coisa. Se as forças estiverem em equilíbrio, estamos diante de um problema de análise estrutural. Se as forças não estão em equilíbrio, estamos diante de um problema de hidrodinâmica, comportamento no mar. Tudo bem? Esse é um conceito tão importante que eu desenvolvi um pequeno joguinho para exercitar essa diferença entre estrutura e mecanismo. Né? Mecanismo é quando uma pretensa estrutura desenvolve um movimento de corpo rígido. Esse joguinho ele é composto de 10 desafios, é uma interface bastante intuitiva. Eu vou mostrar a interface aqui, você deve estar vendo a interface na tela nesse momento. E como você deve estar vendo, esse joguinho ele se traduz como a realização de um conjunto de desafios que nada mais são do que a efetivação de um projeto estrutural. E vai ser muito interessante porque vai permitir ao aluno desenvolver aquele conhecimento, aquele processo sináptico que nós falamos no vídeo, que você está vendo ali no card lá em cima, que vai ser responsável por capacitar o aluno a ter uma proatividade, uma autoconfiança, mas acima de tudo um senso crítico fundamental para intuir o comportamento das estruturas. E ao mesmo tempo vai exercitar de uma maneira ativa muito desses conceitos que nós temos trabalhado aqui nos vídeos basilares do projeto de estruturas do nosso canal. E eu digo não só do engenheiro de estruturas navais, mas sim do engenheiro de estruturas, porque muitos desses conceitos são transversais à área de estruturas e vão servir para fundamentar a formação para o projetista de estruturas, especialmente estruturas baseadas no paradigma de eficiência estrutural. Vamos ver como fazer isso? Então aqui nessa tela você está vendo uma força representada pela seta vermelha, onde o ponto de aplicação da força na estrutura é a base da seta, né? E você tem aqui então os 10 desafios que eu estou propondo para você realizar. Como é que vai funcionar isso? Você vai ter que projetar uma estrutura treliçada, ou seja, uma estrutura composta de vigas. Na verdade, né, como é uma estrutura treliçada, o elemento vai ser um elemento de barra. Não vou entrar nesse detalhe técnico, porque eu vou falar muito sobre isso em vídeos mais para frente, especialmente quando eu for falar em simulação estrutural de jaqueta.
Nesse momento, entenda que trata-se de uma estrutura treliçada. Então, eu vou construir por meio de vigas essa minha estrutura treliçada. E aí você vai ter disponível, né, dois tipos de viga. Uma viga de seção mais grossa, que fica representada na estrutura por uma cor mais escura, e uma viga de seção mais esbelta, que vai ser representada pela linha mais fina na sua estrutura. Uma vez que você esteja satisfeito com o seu projeto estrutural, você então vai realizar a simulação da estrutura. É só clicar aqui na setinha azul. Eu espero que isso funcione na maior parte dos computadores, porque ele vai disparar, vocês ouviram o barulhinho, né? Ele vai disparar um algoritmo de elementos finitos que roda em uma plataforma DOSBox, porque é um código muito antigo desenvolvido no nosso grupo de pesquisa há mais de 20 anos, na verdade desenvolvido por meu orientador. E eu desenvolvi essa interface que faz a comunicação com esse código de elementos finitos para transformar ele nesse joguinho. Tem rodado com bastante tranquilidade em quase todos os computadores. Você percebe que nessa versão do Windows 10 eu preciso corrigir questões de zoom, porque o Windows 10 ele tem um fator de zoom que modifica a visualização de programas. Então, está dando uma distorcidinha. Se você observar essa distorcidinha aqui, não se preocupa, é só uma questão visual. Não vai afetar em nada a funcionalidade do programa. Então, como você pode ver, o programa fez a simulação da minha estrutura e a falha ocorreu nesse elemento aqui da minha treliça, que está aqui. E aí a gente tem que entender como o programa calcula isso. Professor, sempre vai falhar? Sempre vai falhar. Por quê? Como é que funciona o programa? Ele vai aplicar uma força que começa em 0 e vai aumentando progressivamente até a ruptura da estrutura. E aí ele vai identificar a força máxima que a estrutura foi capaz de resistir antes do colapso, antes da falha estrutural. E ele vai dividir essa força pela massa da estrutura, calculando então um índice de eficiência estrutural. Por isso eu falei da importância do paradigma de eficiência estrutural naquele vídeo sobre fundamentos do projeto de estruturas. E perceba que nesse caso específico não foi nada programado, eu desenhei uma estrutura praticamente aleatória, ocorreu uma falha por flambagem devido a um esforço de compressão. Então, por essa razão que a gente gravou aquele vídeo basilar sobre esforços e modos de falha, que você também tem acesso no card aqui no topo do vídeo. É muito importante assistir esse vídeo para entender essa questão da falha por flambagem devido a um esforço compressivo. E aí a eficiência dessa minha estrutura é de 0,36. Professor, o que quer dizer 0,36? Quer dizer que você atingiu 36% da eficiência da solução que está na memória do programa. Ou seja, o objetivo é você alcançar eficiência igual a 1. Eficiência igual a 1 quer dizer que você conseguiu produzir um projeto que tem a mesma eficiência do projeto que está na memória do programa, né? Então vamos reiniciar. Uma coisa legal é que eu posso visualizar qual é a solicitação em cada um dos meus elementos da estrutura. E com base nisso, eu consigo então avaliar quais os elementos estão sobrecarregados e quais os elementos estão subcarregados, né? Mas eu posso, por exemplo, então, tentar reforçar a minha estrutura colocando mais um elemento de treliça aqui, um elemento de barra, né, na minha treliça, ligando essa região. Eu ainda não mencionei, mas é bastante evidente
que as regiões azuis são regiões onde você pode realizar a vinculação da sua estrutura. E a região verde é uma região que você não pode vincular elementos, quer dizer, não pode haver estrutura dentro dessa região. Então vamos tentar simular essa daqui. Novamente ele está rodando. Ocorreu a falha no mesmo lugar, mas perceba que um único elemento de treliça aumentou, praticamente dobrou a eficiência do meu projeto estrutural. Professor, é possível obter uma eficiência maior que 1? Certamente. Até porque a solução que está na memória não usava 2 tipos de viga. Então, como você agora tem o recurso de ter 2 tipos de viga para reforçar regiões críticas da sua estrutura, você certamente pode alcançar uma eficiência superior a 1. Entre meus alunos, o recorde eu acredito que seja 16.5, se eu não estou enganado. Mas a partir de agora, eu vou deixar sempre o resultado no nosso canal aqui e eu espero que você consiga bater esse recorde. Se você bater esse recorde de 16.5 pontos, acima de 16 eu já vou divulgar o teu nome e o teu resultado aqui no canal. Vai ser um prazer participar desse desafio com vocês. Tem muita coisa legal, né? Perceba que aqui novamente falhou por flambagem, então eu posso modificar aqui um pouco o projeto. Estou construindo aqui um outro tipo de estrutura. E nesse caso a gente teve uma falha por escoamento devido à compressão nesse elementozinho que está aqui, né? Vai ter muito desafio, né? Para mandar o resultado é só salvar o arquivo, ele vai salvar esse desafio, na verdade ele vai salvar os 10 desafios, você manda esse arquivo por e-mail para a gente e a gente então estabelece o novo recorde aí do canal. São 10 desafios, algumas situações aqui, né, claramente pendurando alguma coisa na parede, esse aqui claramente emulando o projeto de uma ponte, esse aqui parece o primeiro, mas não é, né? Esse aqui claramente vai envolver a questão da flambagem. Esse aqui já vai discutir uma outra questão envolvendo um dos pilares do projeto estrutural que eu vou falar num próximo vídeo para não dar pistas por enquanto para vocês. Esse aqui é bastante clássico, né? Alguns batem o olho e já veem, mas claramente emula um guindaste, né? E aí, nesse aqui especificamente, quando você roda a simulação, pode ser que a estrutura entre dentro da região verde. Por quê? Porque os deslocamentos plotados na imagem são apenas ilustrativos, né? Porque a ideia da simulação de estruturas é que você vai ter pequenos deslocamentos, pequenas rotações. Essa estrutura deformada se confunde visualmente com a estrutura indeformada. Você não vê os elementos de viga de uma ponte deformando, né? É evidente que a deformação ela é de uma ordem de grandeza muito pequena. Então o que a gente faz aqui é exagerar essa deformação visual para que você tenha uma percepção visual do comportamento da estrutura. E se você quiser, você pode aqui nas opções, né, modificar a escala de deformação, aumentando ou diminuindo essa deformação visual apenas, né? Apenas visual. Então, não há problema que a estrutura entre na região verde, porque é só uma representação visual do campo de deformação da estrutura. Aí você tem o sétimo, professor. O sétimo parece com o 2.
Parece, mas não é. Né? Você tem o oitavo, o nono e o 10º desafio, né? Então, eu espero que com esse teste... Ah, professor, mas aonde entra a questão do vídeo de hoje, do equilíbrio, que é o tópico do vídeo de hoje? Bom, vamos supor que eu resolvo, então, fazer uma estrutura. Posso recomeçar esse aqui. Fazer uma estrutura, por exemplo, assim, ó. Quando eu vou executar ela, o sistema vai dizer que trata-se então de um mecanismo, ou seja, esta situação não possui um equilíbrio de forças. E por que isso ocorre? Porque como se trata de uma treliça, os nós não possuem momento, né? Nós vamos falar sobre isso numa outra oportunidade, não é tópico desse vídeo, mas a força que vai surgir aqui, ó, na vertical vai fazer com que a somatória de momentos em torno desse ponto aqui seja diferente de zero, né? Por quê? Porque você tem uma força vezes um braço, isso vai ter um momento nessa direção aqui, e essa estrutura então vai rotacionar, vai pivotar em torno desse ponto aqui, caracterizando, portanto, movimento de corpo rígido. Se eu tivesse num software de dinâmica, eu poderia calcular então a velocidade angular, a aceleração angular e traçar aí o deslocamento ao longo do tempo. Mas eu estou num programa de análise estrutural, como eu não tenho equilíbrio, eu não consigo determinar tensões e deformações na minha estrutura. Bom, para exercitar então esse conceito de equilíbrio, que é o conceito mais importante, eu vou desafiá-lo nesse joguinho. Tente conseguir mais do que 17 pontos e me mande o resultado e eu vou divulgar aqui no nosso canal o resultado campeão do desafio de simulação estrutural. Qual é a mensagem mais importante do vídeo de hoje? É que todo problema de análise estrutural vai começar com um problema de equilíbrio de forças, hidrostática, hidrodinâmica e pesos, ou seja, um problema de arquitetura naval. E é por isso que na próxima aula a gente de fato vai começar o curso de análise de estruturas navais, fazendo justamente o equilíbrio de um navio, ou mostrando como é esse equilíbrio de um navio. E aí a gente vai fazer aqui uma aula prática associado a esse conceito. Mas até lá, eu espero que você tenha feito o desafio de simulação estrutural e toda vez que você for calcular tensões na sua vida, antes de mais nada, lembre-se do seu professor de estática, lembre-se de mim e verifique se a estrutura está em equilíbrio. Forças externas somadas igual a zero, momentos externos somados em relação a qualquer ponto igual a zero. Espero que tenha gostado, fique sempre com a gente, não perca o ritmo, vai ficar cada vez mais intenso o curso daqui para frente. Tem dúvida? Deixa seu comentário aqui ou me manda um e-mail e eu esclareço em uma outra oportunidade. Um forte abraço, pessoal!